Algumas lições que essas lições iniciais elas não estão aqui no tablet. Eu vou usar aqui, depois vamos usar essas que estão anotadas aqui. Primeira lição desse texto: Jesus foi convidado para o casamento. Casamento é o início de uma nova fase na vida do humano, do adulto. Até então, solteiro. O solteiro conjuga na primeira pessoa do singular: eu vou, eu volto, eu compro, eu vendo. Já o casado, ele muda a conjugação verbal dele. O casado não fala eu vou, eu volto, eu vendo, eu compro, eu faço, eu aconteço. É nós vendemos, nós compramos, nós vamos, nós voltamos. Porque você é casado, ou tem algum ignorante que não deixa a esposa fazer nada? Quem é ignorante que levanta a mão? O pastor não vai, já vai de perto do teu peito. Então, por quê? Porque quando casa, você casou com um sócio. E tem homens, principalmente os homens latino-americanos que somos nós somos muito machistas. E tem homem que não deixa a mulher saber nem quanto ele ganha. Aí eu dou a dica para a mulher: coloca ele de molho, sem sexo, que ele vai falar rapidinho quanto que ele ganha. Assim, rapidinho. Mas o casamento é o início de uma nova fase. Qual que é essa fase? Do nós. Onde você tem um sócio, onde você tem um ser do seu lado, que tem um corpo, que tem uma alma, que tem um espírito, que pensa, que tem vontade própria, que não é obrigado a pensar, raciocinar e respirar no exato momento que você respira. São dois seres distintos. Dois seres distintos. E nessa fase de início de um novo momento da história, é preciso convidar Jesus. Jesus é um ser que não invade. Jesus nunca vai pular uma janela. Quem pula a janela, de acordo com João 10, é ladrão e salteador. Jesus não arromba a porta. Jesus não força nada. Jesus bate. Apocalipse 3:20, ele bate. Eu estou à porta e bato. Digam comigo: se então, se alguém abre, eu entro. Se alguém não abre, eu não entro. Então se faz necessário para qualquer área, para o casamento, para um trabalho inicial, para ter filhos, para o ministério na obra de Deus, seja o que for, precisamos convidar Jesus. Já que ele não é um invasor e ele é extremamente educado, ele espera um convite. Se você quiser fazer qualquer coisa sem Jesus, você pode, sabia disso? Sabia que você pode viver uma vida inteira sem Jesus? E ele não vai invadir. A humanidade está aí fora. Milhões não querem Jesus. Nasceram, viveram, estão vivendo e vão morrer. E não querem Jesus. É possível, inclusive, prosperar sem Jesus. É só estudar, só ter inteligência, só fazer você. Está lotado de exemplos lá fora de homens milionários que não têm Jesus e se dão melhor do que nós. Verdade. Verdade. Mas a questão é: eu quero viver sem Jesus? Essa é a questão. Se eu não quero, vem a segunda questão: eu estou convidando Jesus para fazer parte daquilo que eu, olha para mim, vou fazer? Porque não adianta convidar depois na campanha de oração para resolver uma situação que você não convidou Jesus para fazer. Campanha em igreja, pode notar, a maior parte das igrejas lotam quando é campanha. Por quê? É um monte de gente que não convidou Jesus para fazer aquilo, e aquilo
ele vai usar Jesus para resolver o que ele não foi convidado para participar. Observar? Isso é uma sacanagem nossa. Desculpa o termo, ele é bem chulo, mas é uma sacanagem dos crentes. Não deixa Jesus participar e depois faz jejum e oração e campanha e voto e franze a testa e afina a voz e faz cara de choro para ver se convence ele de vir resolver, porque ele nem foi convidado para participar. Se eu sou Jesus, eu jogo um balde de enxofre em cima desse crente. Ainda bem que eu não sou Jesus e ainda bem que ele não faz isso comigo. Os irmãos estão percebendo? Está dando para entender o que eu estou pregando? Glória a Deus. Então, convidar Jesus chega a ser educado. E não precisa ter Jesus para ter educação. Quem é que é educado? Levanta a mão. Educação vem de berço. Você tem Jesus para ser educado, né? Tem gente que é mal educado sem Jesus e mal educado com Jesus, porque não tem nada a ver educação com Jesus. Educação vem de berço, caráter vem de berço. Mas convidar Jesus é muito bom. Por quê? Porque ele não é invasor. E se ele não é invasor e eu o quero na minha vida, eu preciso lançar o convite. Observe. Quando vamos casar, nós fazemos convites. Quando é uma igreja, não dá para fazer convite para todo mundo. Então o pastor lê do púlpito. Imagina eu sendo pastor do Jardim Sérgio Antônio, eu fui casar a minha filha. Como que o pastor da igreja escolhe pessoas para ir no casamento da filha dele? E não tem jeito, então eu já tive que convidar na época 200 membros. Então o casamento já começou com 200 convidados. Mas a igreja do noivo da minha filha, aí ele pode selecionar, porque ele não é pastor lá. Ele pode escolher algumas pessoas e chamar. Mas no casamento da minha filha teve quase 400 pessoas. Isso não existe. Isso é loucura. Mas eu não tive saída. Mas eu faço um convite geral, para não fazer 200 convites e gastar com o papel. Falei, irmãos, vai ter o casamento da minha filha, tal dia, vocês todos estão convidados, depois vai ter uma festa e comes e bebes e tudo mais, beleza, convidei. Mas alguns convites, raciocinem comigo. Eu acredito que nessas historinhas humanas Jesus vai falando. Alguns convites eu levava em mãos. Por serem, e não adianta pensar que isso é acepção de pessoas, todo mundo tem isso. Por serem pessoas especiais para mim. Todo mundo tem pessoas especiais na sua vida. Você leva todo mundo para sentar na mesa da sua casa, mesmo que é irmão da mesma igreja aqui? Não. Tem pessoas que é oi, paz do Senhor, Deus abençoe e tal. Tem pessoa que entra na sua casa. E pessoas especiais, você leva o convite em mãos, e aí você diz o seguinte: olha, vamos supor que seja o pastor Genelson, estou te convidando e não aceito não como resposta. Pensa nessa frase quando você está numa pindaíba financeira. Não aceito não como resposta. Imagine se for chamar para ser a testemunha, o padrinho. E quando se chama padrinho, está falando em máquina de lavar, está falando em geladeira, não está falando em panela de pressão. Panela de pressão é de povão. Está todo mundo ligado aqui. O padrinho só serve para presente. Ele nunca mais vai querer saber como é que você está. Isso é bobagem. Então quando você for convidar alguém, olha na cara dele e fala, dali vai sair uma geladeira. Não é assim? Então, mas aí eu convido o Genelson e falo assim, Genelson, você é meu amigo do peito, estamos juntos, obrigado.
você no meu casamento. Isso é um convite especial. É esse convite que Jesus recebeu. Estava num casamento, a mãe de Jesus também. Nesse casamento estavam os discípulos de Jesus. O que quer dizer? Você não pode tocar a sua vida espiritual sem a estrutura do mundo espiritual. Sem Jesus. Você não pode achar que você está numa igreja e você não se submete a autoridade nenhuma. Não, eu convido Jesus, mas essa obreiraiada, eu não quero nem saber dessa obreiraiada. Eu não respeito evangelista, nem presbítero, nem diácono, nem cooperador. Esse monte de troço aí. Meu negócio é só com Jesus. Se o seu negócio é só com Jesus, você tem que morrer e sair do planeta. Aí você fica só com Jesus. Deu para entender? Antigamente, se um presbítero no sítio, me perdoa a expressão, que o meu linguajar é bem sujo, analfabeto, sem dente na boca, mas chegava para fazer uma visita, no sítio dizia: pessoal, o homem de Deus chegou. Amém. Hoje, desculpa o termo bem chulo, mesmo que o senhor nunca mais me convidar, eu vou usar esse termo. Um pastor falando e um cachorro cagando é a mesma coisa. A falta de respeito, a falta de consideração, humaniza demais aquele ser, esquece que, independente da humanidade falha naquele ser, tem uma autoridade investida nele, colocada pelo Senhor, que você diz que tem. Não vai entender o que eu estou falando? Quem aqui está bravo comigo, levanta a mão. É só o começo. Então convide Jesus, estamos na introdução. Até 3 horas da tarde eu vou terminar. Convide Jesus para fazer parte do que você vai fazer. Não adianta depois chamá-lo para resolver uma questão que ele não foi nem consultado. É como uma garota ou um garoto que, se fosse de acordo com o meu ponto de vista, não deveria de namorar com 13, 14 aninhos. Mas beleza, está namorando, está cheirando xixi ainda e não questiona se Jesus concorda com aquilo. Não ouve pastor, não ouve papai, não ouve mamãe. Depois dá errado, quem não foi consultado é que tem que resolver o problema. Nasce um bebezinho, a vovó e o vovô que prometeu que se eles fizessem caca não ia cuidar, na hora que a caca nasce. E aí pastor tem que tentar resolver, vovó e vovô tem que cuidar, porque depois vai ter que trabalhar para ganhar uma micharia, porque também não estudou, e vai ficar ganhando aquela micharia, e vovô e vovó vai ter que cuidar do que não foram eles que fizeram. Então qual que é a ideia? Em qualquer área da sua vida, consulta Jesus antes, convida ele para fazer parte, deixa Jesus entrar nas intimidades da sua vida. Vamos chamar a nossa vida de casa. Deixa Jesus entrar no quarto do casal. No quarto do casal geralmente ninguém entra. Se você for na minha casa, eu vou te receber na sala. Se eu quiser mostrar a casa, você vai com muito cuidado. Se você é educado, conforme vai entrando no corredor para mostrar os cômodos, toda hora você vai falando: dá licença, dá licença. Mesmo que você for convidar já por mim para ver a casa, você vai com aquele cuidado, dá licença. Quando chega no quarto do casal, ninguém combinou conosco. Nós não fizemos um fórum internacional para combinar, mas parece que todos nós temos a mesma sensação. Nós ficamos meio assim, não entramos muito à vontade no quarto do casal, e se ele chamar, não, entra aqui para você conhecer o tamanho do quarto, você não senta na cama. Não senta. Tem
algum mal criado aqui que senta na cama do casal? Então, é convencional isso, é natural, é instintivo, está em nós. Então, qual que é a ideia? É que nós venhamos convidar Jesus e deixar Ele entrar em todos os cômodos da nossa vida. Interferência total. Não, pastor, nessa área aqui, não. Jesus pode ir até ali, mas essa área eu não gostaria que o senhor mexesse. Quando não deixa o pastor mexer, porque não está deixando Jesus mexer. Aqui não, senhor. Eu acho que negócio é negócio, religião é religião. Quando você fala que negócio é negócio, religião é religião, você está dizendo o seguinte: aqui eu sou um falso, lá eu sou uma tola. Eu não quero misturar, porque para mim ganhar dinheiro lá, eu preciso praticar coisas que aqui não aceita muito. Então religião, negócio é negócio. Assim, uma pessoa me disse uma vez, estava na mesa da minha casa, conversando, na verdade na mesa da casa da minha mãe, um parente nosso estava ali conversando, e ele falou assim, eu falando algumas coisas, falou: desse jeito aí, eu sou vendedor, se eu não mentir eu não vendo. Eu falei: então troca de Deus. As minhas respostas são muito rápidas, eu não fico pensando para responder, porque eu acho que o óbvio ele tem resposta rápida, não precisa pensar para o óbvio. Se você diz que serve a Jesus, mas para vender você precisa mentir, então você tem que trocar de Deus. Tem que trocar de Deus. Mas deixa baixinho porque eu falo alto, tá? Tem que trocar de Deus. Som. Isso, deixa baixo. Como assim você? E ele assustou. Ele falou: ô louco, mas desse jeito ele falou: não, meu irmão, pensem comigo. O que eu falei lá para eles, eu vou falar para você. Deixa eu olhar para você, mas não é revelação, só para o pessoal pensar que Jesus está me usando. Mas não é nada. Posso para você? Pode. É que eu estava olhando para ele. Eu disse assim: meu irmão, se Deus não é suficiente para bancar a verdade que Ele exige de você, é Ele que não merece ser servido. Está entendendo? Pastor, o senhor está afrontando Deus, não pode ficar tranquilo que Deus sabe o que eu estou fazendo aqui. Tá tranquilo, Deus não vai me matar aqui na frente de vocês. Fica tranquilo. Isso é desculpa esfarrapada, por isso que eu falo bem à vontade. Se Deus não é suficiente para bancar uma verdade que Ele exige de você, então você precisa mentir para você sobreviver, você tem que trocar de Deus, porque esse Deus que você diz que tem não merece ser servido. Então, qual que é a ideia inicial desse texto? É convidar Jesus para Ele consertar a nossa vida e para Ele abençoar o início da próxima etapa, que era o casamento. Esse casal passaria a viver novos momentos de responsabilidades agora de casados. Então convidaram Jesus. Convide Jesus. Convide Jesus para o seu ministério. Esses dias eu disse na igreja que eu trabalho que eu vou arrumar uma pomada para o braço de Deus. Eu estou achando que Deus está com problema no braço. Estou achando que Deus está com problema no braço. Sabe aquela pasta que você passa de gel? Esfrega para tirar a dor? Da bursite? Pois é, eu estou achando que Deus está com problema no braço. Isso é linguajar humano, ninguém se escandaliza com o pastor Wellington. E eu dizendo lá no Sérgio Antônio, de tanto que ele está pondo a mão na cabeça, com as nossas lambanças aqui embaixo. Quando a gente faz as lambanças, ele: o que você está fazendo? E ele levanta tanto a mão, o braço, que é tanto para o alto, que começa a afetar a questão da bursite. E eu estou com dó de Deus, porque nós estamos fazendo tanta lambança. E o assunto lá, não ridicularizando a categoria da qual eu faço parte de obreiros, o assunto era esse: quantos obreiros
estão aonde não deveriam de estar. Quanta gente nós separamos, ou por nós, mas eu não separo, eu levo mais de 7, 8 anos para separar o obreiro. Mas vamos por nós, né? Para ficar mais suave. Quantas vezes nós separamos alguém ao ministério que Deus está com a mão para cima e aqui está doendo nele, dizendo: o que você está fazendo? Eu não chamei esse cara. E é cara mesmo que eu chamo. Não chamo de irmão esses assuntos, esse aqui é o cara. Eu não chamei esse troço. Eu não mandei você separar esse infeliz. Se você for para 1 Samuel 16, Samuel vai na casa de Jessé o Belemita, porque lá não tem o provido de um rei, que era Davi. Quando vem chegando o primeiro filho de Jessé, aquele monumento de homem, alto, forte, cabeludo, porque o cabelo era sinal de poderio. Quando ele vê dentro dele, Samuel fala assim: meu Deus do céu, está diante de mim o rei de Israel. Aí o Espírito Santo, que foi com Samuel, por isso que eu estou falando de você convidar Jesus para estar com você, falou para ele: Samuel, vigia na terra dos invejas. Para de olhar a beleza desse homem, você está olhando a aparência. Eu não olho a aparência, eu olho o interior. Não é esse Samuel. Vigia, rapaz. Veio o segundo. Como Samuel já ficou mais vigilante, também não era. Veio o terceiro, que é Samar. Vou ilustrar aqui para vocês, não se escandalizem. Dentro de Samuel fez um gesto religioso: Deus me livre desse. Porque o texto lá diz: tão pouco é esse. Então esse tão pouco é esse, gera esse gesto religioso que eu fiz. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós separamos uma cambada para ser obreiro, que a igreja olha e a igreja também começa a ter problema no braço, igual Deus. A igreja também: pai, o que o pastor está fazendo? Tem algum obreiro atrapalhado aqui? Levanta a mão. Tudo santo. Você vê como Deus não me usa. Deus não me usa. Estou falando para as paredes. Aqui é uma igreja perfeita. Mas é para vocês entenderem. Mas eu não estou aqui demonizando o departamento dos obreiros para você glorificar a Deus, como tem alguns itinerantes que fazem. Vem arrebentando pastor e liderança para a igreja glorificar. Eu não sou mané, eu tenho 40 anos de evangelho. Eu estou dizendo que isso é em qualquer área. E também é com você. Às vezes você está num departamento colocado para fechar um buraco, uma brecha, mas Deus não te quer ali.